Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Glória a Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 15 e 19. Apocalipse 3, versículo 15 e 19, que diz assim: Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. O tema da mensagem: qual é a sua temperatura para com Deus? Vamos estar orando, fechando nossos olhos. Querido Deus, nós te pedimos a tua bênção, que a tua palavra venha falar conosco de uma forma especial, que ninguém saia daqui da mesma forma como que entrou, mas que o teu nome seja glorificado. Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer em nosso meio. Traz, ó Deus, a tua presença, a tua glória, a compreensão da tua palavra, que possamos viver, não só ouvir, mas praticar a tua palavra. É que nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, vimos em Apocalipse 3, três temperaturas espirituais: o frio, o morno e o quente. Então, todos nós aqui estamos dentro dessas três: ou é frio, ou é morno, ou é quente. E claro que só tem uma que agrada a Deus, né? Mas qual é a temperatura que agrada a Deus? Qual é a temperatura que vai me abençoar? Então hoje nós vamos entender qual é a temperatura que agrada a Deus. Quem é o frio? Então a Bíblia fala do frio. O frio pode ser dois tipos de pessoas. Claro, aquela pessoa que não conhece a Deus é fria, então, né, é fria. Não conhece a Deus, não tem comunhão com Deus, não se conecta com Deus, não vem para a igreja, então é uma fria. E aquela pessoa também que estava na presença de Deus, mas se desviou, saiu da presença de Deus, então se tornou uma pessoa fria, porque ela não cultiva uma comunhão com Deus e ela é uma pessoa fria. E a Bíblia também diz que quem é o quente? O quente é aquela pessoa que está pegando fogo na presença de Deus. Ele vai dormir pensando em Deus, acorda pensando em Deus, tudo que ele faz para glorificar a Deus. Eu até brinquei aqui, irmãos, que o crente até no sonho, ele sonha com Deus, né? Até no sonho ele sonha, né, pregando, sonha orando. E até essa noite, a pastora chegou lá do Munhoz, bem tarde da noite, irmãos. Ela quis conversar comigo, me acordar. Eu não consegui conversar com ela. Eu capotei, né? Às 11h30 da noite eu estava dormindo, eu não consegui acordar. Só acordei hoje 7 horas da manhã, né? Eu fui, né? Mas eu sonhei, irmãos, que eu estava num lugar cheio de gente. Eu disse, gente, aqui é um lugar para eu pregar o evangelho. E comecei a pregar bem rapidinho e sair, né? Então o crente até no sonho ele é crente, aleluia. Ele é quente. Então é a pessoa que deseja ardentemente servir a Deus. Então quem que é o quente? Ele deseja ardentemente servir a Deus, ele vive para agradar a Deus. Ele tem, qual que é a maior preocupação do quente? Agradar o coração de Deus. Ele se importa com o que Deus se importa, ele ama aquilo que Deus ama, ele odeia aquilo que Deus odeia, porque ele é quente, glória a Deus. Ele se alegra por fazer parte da igreja, ele se alegra por fazer a obra de Deus, porque ele é quente. Agora quem é o morno? E agora a Bíblia, irmãos, vai falar muito do morno. Ela fala pouco do frio, pouco do quente, mas ela vai falar muito do morno. Por quê, irmãos? Porque agora Deus estava querendo despertar o morno. Ele chama o morno para o arrependimento. Ele chama o morno para ele mudar a sua temperatura. Porque a temperatura que agrada a Deus é a quente. Então, o frio está desviado, não é? O morno, ele está em cima do muro. Ele não é nem quente nem frio. Ele tá banho-maria. Deus não quer que você esteja banho-maria. Deus, ele quer que você esteja fervendo na presença de Deus. Amém? Você toma posse disso? Então olha só, a Bíblia fala muito do morno. A pessoa morna é aquela que dá náuseas em Deus. A mistura do frio e quente faz o morno. Em Apocalipse 3, Deus se dirige aos mornos. Os mornos não são aceitos pelo Senhor. Olha o que diz Apocalipse 3,16. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então esse vomitar, Deus fala assim, eu não te aceito. É igual que você come algo que faz mal no teu estômago, e você começa a sentir náuseas ali, e você precisa colocar para fora, né? Então o teu organismo rejeita
aquela comida e você coloca para fora. Depois você vomita, parece que agora tudo fica normal, né? Porque era algo que estava fazendo mal para você. É mesmo que Deus está dizendo, olha, eu não aceito. Isso aqui é uma coisa que eu não aceito. Lá em Apocalipse 3,17, fala assim, ó, você diz, olha o que o morno diz. Estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, na realidade, irmãos, imagina só Deus falando, vamos colocar que fosse eu e você que fosse morno. Deus está dizendo assim, ó, não se agrado de você. Não se agrado daquilo que você está fazendo. Eu não estou me agradando de você, do jeito que você está vivendo a sua vida cristã. Então é como que Deus estivesse assim, falando assim, não estou contente com você. Você precisa de mudanças. Amém? E o mais maravilhoso, irmãos, que Deus ele fala no final, né? Eu repreendo, né, e corrijo todos aqueles que eu amo. Por que Deus nos corrige? Por que Deus nos repreende? Para nós não sermos condenados com o mundo. Então a correção de Deus é o amor de Deus. Porque Deus não quer que a gente também se perca. Deus não quer que se perder você para o mundo, perder você para o diabo, perder você para o inferno. Deus ele quer que eu e você estejamos na temperatura certa, amém? Quentes na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Agora olha só, enquanto Deus vê o morno como pobre, cego, nu, ele mesmo, o morno, se vê como rico. Então há uma divergência aqui, um contraste. O morno está se vendo todo, né? Rico, não precisa de nada. Aí Deus fala assim, você é um pobre, miserável, nu, não é? E Deus acaba com ele, né? Então vemos uma raiz de orgulho que tomou posse do coração de uma pessoa morna. Por que a pessoa está morna? Porque uma raiz de orgulho entrou no coração dela. Então olha só, característica do morno, já não se empolga mais com as pregações. Então por que não se empolga mais? A pessoa está na igreja, irmãos, mas não tem mudança na vida dela. Ela está na igreja, mas ela não muda, ela não reage, ela não interage com a pregação. Ela está ouvindo, mas ela é somente ouvinte, mas ela não é praticante, não tem mudança. Culto após culto, mas não tem mudança. Ela não abandona o pecado, ela não abandona as coisas que Deus está dizendo que está errada. Por quê? Porque está morna, não tem reação, não se empolga mais com as pregações, acha que sabe tudo, o Senhor sabe tudo, né? Já sei, né? Eu não aceita correção, porque já sabe tudo, não tem compromisso com a obra de Deus, quer entregar alguns ou todos os seus cargos na igreja, porque já não tem mais tempo em fazer a obra de Deus, já não se preocupa mais em evangelizar, em ganhar almas, em fazer a obra de Deus como tem que fazer. O morno é aquele cristão que quer servir a Deus, mas não quer mais pagar o preço. Por que ele é o morno? Porque nós vamos falar muito das leis do preço, né? Até eu pensei em mudar o tema, falando das leis do preço, porque hoje nós vamos falar muito de uma coisa muito importante, irmãos, pagar o preço. Então o morno, por que ele se tornou morno? Porque ele não quer pagar o preço mais, porque para você ter a vida com Deus, você tem que pagar o preço. Então ele não quer pagar o preço mais, por isso se tornou morno. As riquezas do mundo são mais importantes do que as riquezas espirituais. Olha só, o morno coloca o trabalho, os estudos, a família, o lazer na frente de Deus, não é? Se tiver que sacrificar algo, que seja o reino de Deus e não sua vida particular. Os mornos vêm na igreja quando querem, participam somente dos eventos, né, que querem. Os mornos são pessoas que não podemos contar. O morno aparentemente, ele está bem, ele acha que está bem, mas, não é? Deus sabe que não está bem, porque os resultados do morno são visíveis. Como que você está quando você está sozinho? Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando você está nas redes sociais? O que você tem visto nas redes sociais? Com quem você tem conversado nas suas redes sociais? Qual é o nível da tua conversa nas redes sociais? Porque, irmãos, é sozinho que nós demonstramos quem nós somos. No fundo, outra coisa, quem é você quando você está no trabalho? Você participa das rodas lá dos escarnecedores, daquelas conversas indecentes? Quem é você no grupo do WhatsApp? Lá do trabalho, da faculdade, da escola? Quem é você quando você está na escola? Quem é você? Então, queridos, Deus está vendo tudo.
Quem é você quando você está com um grupo de pessoas ali? Você está falando bem das pessoas ou mal das pessoas? Deus está vendo tudo. O morno aparentemente, então ele está bem, mas é só aparência. No fundo a pessoa sabe que não está bem, mas esconde isso. E por que esconde? Porque está morno. Como que está a sua vida espiritual hoje? Como estão as suas disciplinas espirituais? Oração, Bíblia, livro. Como está a tua vida devocional? Mais característica dos mornos: se irritam com a pregação, acham que o cu demora. Por quê, irmãos? Parece que a pessoa está com a bexiga solta. Não tem paciência, toda hora no banheiro, toda hora, parece que está com o deserto do Saara, né, irmão? Toda hora com sede, é uma sede do inferno. Não consegue ficar 40 minutos prestando atenção na palavra, porque, irmão, ele fica incomodado, fica tucutucando. O bebezinho está na frente e fica assim, ó. O bebê nem está olhando para ele, ele está lá. Porque não tem paciência de ouvir a palavra de Deus, irmão. Ele só vem um domingo na semana, né? É um culto na semana, no domingo. E no domingo que ele vem, ele não presta atenção, fica cutucando os outros, fica conversando. Falando para os adolescentes aqui, aleluia. Acho que o culto demora demais, fica olhando no relógio toda hora, né? Olhando no relógio toda hora. Ficam impacientes dentro da igreja, ficam em cima do muro. Por quê? Porque estão mornos. Sinais que aparecem quando alguém está ficando morno: já não vê mais a igreja como sua casa, vê defeitos em tudo, critica tudo. Irmãos, isso aqui é batata. Eu sou pastor já há 30 anos. Sabia que sou pastor há 30 anos? 30 anos. Comecei a pastorear com 24 anos. Queridos, quando você vê uma pessoa crítica, a vida espiritual dela está só a graça. Só critica os outros, só critica a igreja, só vê defeito em tudo, só fala mal dos outros, só fala mal da igreja. Irmãos, é uma coisa impressionante como a pessoa começa a cair espiritualmente. Faça as coisas de Deus na medida de sua conveniência, quando Ele faz, quando é possível, quando não atrapalha a sua vida pessoal, quando não tem mais nada para fazer. Não se submete mais às autoridades espirituais, porque assim sabe tudo. Um fator interessante é que o crente morno não é morno para tudo. Por que não é morno para tudo? Ele só é morno nas coisas espirituais. Mas, irmão, para torcer para o time dele, se ele fosse crente igual ele né, em relação ao time, irmãos, a igreja ia ser uma bênção. Nós íamos encher essa igreja aqui, porque ele torce mesmo, ele acompanha, né, tintim por tintim, os campeonatos, ou quem comprou, quem vendeu, quem está, ele torce, ele fica ali. Então ele é morno só para a vida espiritual, mas não para o jogo, né? Não é morno para se divertir, não é morno para ir para a academia, não é? Malha e faz e tal, não, nada contra, né, irmãos? Mas só é morno na vida espiritual? Não é morno para trabalhar, irmão, é um leão para trabalhar. Se deixar nem dorme de tanto trabalho, trabalha, para trabalhar é um leão, mas para as coisas de Deus é um gatinho, ou uma gatinha. Ele só é morno para as coisas espirituais. Tudo isso acontece porque ele foi atacado pela mornidão espiritual. A mornidão ataca apenas uma área da sua vida. Qual que é a área? A vida espiritual. E é justamente por isso que Deus acaba ficando com náuseas, dizendo que vai vomitá-lo, vai vomitar da sua presença. Porque somente nas coisas espirituais ele está morno. A mornidão é um processo que, se a pessoa não acordar, vai levá-la ao esfriamento espiritual. Ninguém se torna frio sem passar pelo morno. Ninguém se torna frio sem passar pelo morno. Antes de esfriar completamente, aí podemos dizer que a pessoa desviou. Ela passa pelo processo da mornidão. Veja o que passa na cabeça e no coração de um crente morno. Apocalipse 3,17. Olha o que ele diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. É o que ele diz, não preciso de nada. O orgulho tomou conta do coração dessa pessoa. Veja o que a Bíblia diz sobre os orgulhosos. Provérbios 16:18. O orgulho precede a ruína. Então olha só, irmãos, qualquer ruína da vida de uma pessoa, primeiro começa no orgulho. Então a pessoa adulterou. Irmãos, o problema não foi o adultério, o problema foi o orgulho. Aconteceu algo na vida dela. Tudo tem a origem no orgulho. Tudo, a origem, irmão, dos nossos problemas é o maldito orgulho. E muitas vezes o orgulho ele é muito sutil. A gente fala que o orgulho é igual ao mau hálito.
quem tem não sabe que tem, né? Só o que está na frente que sente. Quer dizer, antes da pessoa ser destruída, vem primeiro o quê? O orgulho. Como que um crente se torna morno espiritualmente? Então, como que o crente se torna morno espiritualmente? Tudo começa com um erro de medição. Por quê? Confunde sucesso material com maturidade espiritual. É o que a Bíblia está dizendo, né? Lucas 12:15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque um homem não é medido pela quantidade de bens que ele possui. Então, muitas vezes, a pessoa, irmãos, ela quer prosperar na vida dela. E ela estuda, ela trabalha, e daqui a pouco, irmãos, ela tem uma vida boa, né, financeiramente. Ela começa a prosperar financeiramente, e ela acha que ela não precisa mais de Deus, que ela não precisa mais ter uma comunhão com Deus, não precisa mais se dedicar a Deus, ela não quer mais pagar o preço, por isso que ela se torna morna. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vida de um homem não é medido pela quantidade de bens que ele possui. Então, o morno, ele achou que por ele tá abençoado financeiramente, que ele tem as coisas que ele precisa, aí ele entra na zona de conforto. Qual que é o grande problema, irmãos, do morno? É a zona de conforto. A zona de conforto é porque está tudo bem com a minha vida financeira, está tudo bem muitas vezes com a minha família, está tudo bem com os meus negócios, eu tenho coisas, então ele entra na zona de conforto. Mas hoje, irmãos, Deus quer tirar você da zona de conforto, amém? Deus quer levar você para uma zona de ação. Porque, irmãos, qual que é o contrário da zona de conforto? A zona de ação. A zona de conforto é onde eu relaxo espiritualmente, eu não mais interajo com Deus, eu não quero mais buscar a vontade de Deus, porque eu não quero mais pagar o preço, eu entro na zona de conforto. Mas hoje Deus está querendo tirar pessoas aqui da zona de conforto e colocar você na zona de ação, glória a Deus, para você pagar o preço, para você estar agindo, para você fazer a vontade de Deus, para você fazer toda a vontade de Deus na sua vida, glória a Deus. Fala com o teu irmão, cutuca o teu irmão assim, Deus vai colocar você na zona de ação. O inimigo, ele quer enganar as pessoas medindo a vida espiritual, olha só, medindo a vida espiritual com a abundância da vida material. Irmãos, tem gente que se ele começar a prosperar muito, vai ser um problema para ele. Se ele comprar uma casa na praia, ele desvia. Se ele comprar um sítio, desvia. Se ele comprar um carrão, então, aí larga até a mulher. Porque ele acha que não precisa mais de nada. Então o inimigo quer enganar as pessoas medindo a vida espiritual com a abundância da vida material. Por isso no versículo 17, os mornos dizem: estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. É o que o morno diz, está na Bíblia, está lá em Apocalipse 3:17. Essa é a fala do morno. Olha só, preste atenção, quanto mais fácil for sua vida material, quanto mais Deus estiver te abençoando, mais você vai ter que estar firme com Deus, tendo princípios, valores. Queridos, você não pode mudar os seus princípios e valores. Aonde que Deus te colocar, você tem que estar bem convicto dos teus princípios e valores. Os nossos princípios e valores, eles precisam ser imutáveis. O cristão precisa viver em cima de princípios e valores. Queridos, quando você pauta a sua vida em cima de princípios e valores, vai ser muito fácil você viver a vida cristã. Deus pode te dar muito, mas você vai respeitar princípios e valores. Glória a Deus. Então olha só, quanto mais Deus estiver te abençoando, mais você terá que estar firme em Deus. Porque o dinheiro, o conforto que Ele proporciona, o poder e os prazeres do mundo irão competir com o reino de Deus. Então, toma cuidado, irmãos, que a zona de conforto vai ser um grande inimigo para tirar você da presença de Deus. Amém? Não é pecado ter dinheiro. Toma posse aí, fala, eu vou ter muito dinheiro. Coloca a mão na tua cabeça, fala, eu vou ter muito, aleluia. Não é pecado ter dinheiro, irmão. Deus, Ele quer te abençoar. Deus é o Deus do ouro e da prata. A Bíblia diz que Deus, como o pastor João pregou aqui, né? Deus, Ele se alegra na prosperidade dos seus filhos. Deus, Ele tem prazer que você tenha muito, que você seja próspero. Mas o grande problema é quando o dinheiro tem você. Então não é pecado deixar mas o pecado é deixar que ele tome o lugar que pertence a Deus. Então agora vamos analisar Apocalipse 3, no versículo 15. Conheço as suas obras. Então olha o que Deus está dizendo. Eu conheço as suas obras. Eu sei do teu coração. Eu sei daquilo que você está fazendo. Então eu estou vendo
que você não é frio e nem quente. Deus conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece as nossas atitudes, Ele conhece as nossas obras. Olha que Ele diz, melhor seria que você fosse frio, porque o frio, irmão, o desviado, quando ele volta quente, ou não é? Ou quente, porque o frio ainda, muitas vezes, se ele vir para Jesus, ele se torna quente de novo. Ele estava afastado e vai voltar. Mas e o morno, que não está nem lá nem cá? Oi? Não ata nem desata. No lá, não está nem lá nem cá, está em cima do muro. Deus sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. Não conseguimos enganar a Deus. Portanto, vamos hoje fazer uma reflexão da nossa vida espiritual. Só fazendo um adendo aqui, esse dia eu estava conversando com uma pessoa que ela cometeu um ato bem, quebrando princípios e valores, muito feio do cristianismo. E ela falou assim, foi o diabo. Irmãos, é fácil colocar a culpa no diabo, né, irmãos? O diabo falou assim, não foi eu não, foi você que quis. Queridos, presta atenção. É muito fácil colocar a culpa no diabo. Ah, foi o diabo. Não. O diabo ele só tenta naquilo que nós queremos, que nós desejamos. Por isso nós temos que andar na presença de Deus e cumprir princípios e valores. Como está a sua vida com Deus? Olha o que diz Apocalipse 3,16. Assim porque você é morno nem frio, nem quente, estou ao ponto de vomitar da minha boca. Por que Deus usou essa expressão, vomitar da minha boca? Porque Deus vai lançar fora um morno. Ele vai rejeitar. A palavra vomitar nos dá nojo, ou não é? É assim que Deus sente com relação aos mornos. Deus tem nojo, Ele não aceita. Lá em Apocalipse 3,17 você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Deus acabou com ele, né, irmão? Acabou com o morno, né? Aqui Deus está dizendo, você que é morno, diz que não precisa de nada, porque se tornou rico. Mas Deus alerta que a maior riqueza, o morno já perdeu, que é a riqueza espiritual, porque ele já não tem conexão com Deus, já não está fazendo a vontade de Deus. Deus está dizendo, não estou feliz com a tua vida. Então Deus chama o morno de miserável, digno de compaixão, pobre, cego que está nu. Olha só, miserável por quê? Porque apesar de se achar rico, está pobre espiritualmente. Então é miserável espiritualmente. Tem gente, irmãos, que é tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. E a Bíblia diz que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Que dará um homem em troca da sua alma? Digno de compaixão, por quê? Digno de pena. Pobre, porque perdeu as riquezas espirituais. Cego, não consegue mais ver a Deus, não consegue enxergar o que Deus enxerga, não está alinhado com a visão de Deus, está cego. E nu, perdeu suas vestes nupciais, ou seja, vestes brancas que iriam levá-lo ao céu. O crente precisa andar de vestes brancas, que simboliza a santidade. E agora a parte mais importante do versículo, irmãos, presta atenção nisso. Olha que Deus ele fala, 3,18. Dou-lhe este conselho. Qual que é o conselho que Deus está dando? Deus está dando o conselho para o morno. Ele está falando agora, está falando com o morno. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Ó, de novo, compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Deus pede para que o morno compre 3 coisas. Ouro, refinado pelo fogo. Compre roupas brancas, e vista para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Uau! 3 coisas que o morno tem que comprar. E não só o morno, irmãos. Todos nós precisamos comprar. Todos nós. Agora quero que você preste muita atenção novamente nesse versículo. Ó. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Por que Deus fala de comprar? Pastor, as coisas de Deus não é de graça? A salvação não é de graça? É de graça? Não. A salvação, irmãos, não é de graça. Quem pagou o preço na cruz? Salvação teve preço, mas alguém pagou por nós. Amém? Querido, presta atenção, as coisas de Deus, nós achamos que é de graça, mas não é. Você não vai pagar em dinheiro, mas tem um preço. O preço não é em dinheiro. Porque tudo tem um preço a pagar, não é de graça. Tudo tem um preço a pagar. Ele fala, ó, compra ouro,
compra vestes brancas, compra colírio. Porque Deus está dizendo, hoje nós vamos às compras, amém? Cutuca o teu irmão e fala, hoje nós vamos fazer compra. Fala assim, hoje nós estamos na loja de Deus. Já comprou na loja de Deus? Hoje nós vamos no shopping espiritual. E vamos às compras. As mulheres gostaram, né? Falar em compra até arrepia. Nós vamos às compras hoje. Nós vamos comprar de Deus. 3 coisas que temos que comprar de Deus, querido. Olha só. Compre de mim ouro refinado no fogo. Se você quiser ser purificado e limpo pelo fogo de Deus, terá que estar disposto a pagar o preço, porque o fogo purifica o ouro. Amém? Então, olha só, vamos entender um pouco as leis do preço. Você tem que estar disposto. Por que Deus fala que tem que comprar? Porque existe a lei do preço. Existe as leis do preço. Tem que estar disposto a pagar o preço. Por que o morno se tornou morno? Ele não quer pagar mais o preço da oração, o preço, né, da renúncia, ele não quer pagar o preço, e quando você não quer pagar o preço, você entra na zona de conforto. A zona de conforto, irmãos, é o prazer imediato. O prazer imediato é aquilo que eu quero, que me dá satisfação. O que é o pecado? O pecado é um chamado ao prazer imediato. Lembra da tentação de Jesus? Estava com fome? Transforma a pedra em pães, come. A zona de conforto é o prazer imediato. O morno se tornou morno porque ele não quer mais pagar o preço. E aí Deus fala assim, eu aconselho de mim que compre ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para cobrir a sua vergonhosa nudez, e colírio para que você volte a enxergar. Então as leis do preço dizem que tem que estar disposto a pagar o preço. Tem que estar disposto a pagar. Nem tudo tem o mesmo preço. Já viu aquela pessoa, irmão, que quer comprar um tênis de R$ 1.500? Não vou levantar a mão para você levantar. Sei quem já comprou de 1.200, 1.500. Mas, irmão, presta atenção. Quando a pessoa quer uma coisa, o que ela faz? Ela compra. Não importa se está 1.200, 1.500. Por que ela compra? Quando você quer muito uma coisa, você paga o preço. Agora, quando você não quer uma coisa, por mais que seja barato, você compra? Não, porque pode ser barato, mas se não for do teu interesse, você não paga o... Então nem tudo tem o mesmo preço. Tem que desejar pagar o preço. Como que eu saio da mornidão, pastor? Quando eu entendo que existe a lei do preço. Quando eu entendo que tem um preço a pagar para ter a comunhão com Deus. Para eu ter a unção tem um preço. Para eu ter a presença de Deus tem um preço. Para ganhar alma tem preço. Irmãos, existe preço para tudo na nossa vida. Mas eu tenho que desejar pagar o preço. Se reclamar do preço, provavelmente vai desistir. Já vi aquela pessoa, irmão, já vi líder falar assim, porque não sei da quanto, começa a reclamar. Quando ele começou a reclamar, irmão, começou a reclamar do preço, ele desiste. Porque a obra de Deus exige um preço. Fazer a vontade de Deus exige um preço. Santidade exige um preço. Vida eterna exige... Irmão, a salvação não é de graça. Jesus fala assim, quem quiser salvar a sua vida, por amor de mim, perderá. Para você ser salvo, você tem que perder a sua vida. É o preço. Quem quiser ser meu discípulo, tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É o preço. Para ser discípulo de Jesus tem preço. Queridos, presta atenção. O mundo espiritual tem preço. Presença de Deus tem preço. Unção tem preço. Ministério tem preço. Tudo tem preço. E se reclamar do preço, provavelmente vai desistir, se você não mudar a sua mentalidade. Temos que ter o mesmo espírito que Jesus teve. Morreu pelos outros. Por que Jesus foi para a cruz? Jesus estava disposto a pagar o preço. Por isso que ele morreu por mim e por você, amém? Irmãos, não é o talento que conta, mas sim o desejo de pagar o... quem foi abençoado pelo louvor aqui do grupo do Adriano aqui? Sabe que horas estiveram aqui para ensaiar hoje? Pastor, que louvor maravilhoso, que benção. Sabe que horas estiveram aqui para ensaiar? 2:30 da tarde. Provavelmente você estava almoçando, ele estava aqui ensaiando. Arrumando os instrumentos, afiando os instrumentos, as meninas dançando, ensaiando, não é?
E outra coisa, na semana ainda teve que pegar as músicas, se não sabia uma música nova, tem que pegar as notas, tem que pegar todo, porque tem um preço. Já pensou o cara, irmão, chega aqui, vai tocar música lá, ele não sabe a nota. Mas por que ele não sabe a nota? Porque não quis pagar o preço. Aí toca tudo errado, né? Irmão, é Ré menor. Perdão. Ele nem pagou o preço. Por que vai tocar errado? Porque não quer pagar o preço. Você será sempre criticado quando tomar a decisão por pagar o preço. Você está indo muito para a igreja. Precisa tudo isso? Por que você está fazendo isso? Não precisa tanto assim não. Irmão, sempre o diabo vai colocar a pessoa para dizer assim, você está fazendo demais. Não precisa tanto. Para que isso? Para que orar? Para que acordar de madrugada? Para que jejuar? Irmãos, uma vez eu estava de jejum e uma irmã disse assim, não, come pastor, come. Eu falei, irmã, eu estou de jejum. Come. Não, você tem que comer. Eu falei, irmã, em nome de Jesus, estou de jejum. Se mancou ao zero. Quando alguém está de jejum, está de jejum. E o preço não é para você, é para Deus. Não, irmão, estou de jejum, fica na benção. Eu estou em paz. Eu já fiz casamento na churrascaria em jejum, irmão, e sem comer, está tudo bem. Qual o problema? Já viu que para Deus a gente não quer pagar preço, né, irmão? Quando a gente paga preço para Deus, a turma fica incomodada, né? Está indo muito para a igreja, né? Para quê? Uma vez eu fui na casa de um jovem, que a mãe dele, ele falou assim, ele era solteiro, hoje ele é casado, né? E ele queria vir orar na igreja. E a mãe dele falou assim, mas por que tem que ir na igreja? Olha aqui em casa, é a mesma coisa. Ele falou, mãe, na igreja é diferente. Eu quero orar na igreja. Aí ele falou, pastor, você pode ir lá falar com a minha mãe? Fui lá falar com a mãe dele. Mas por que ele tem que orar na igreja? Eu falei, irmã, presta atenção. Dá glória a Deus que teu filho está querendo ir para a igreja. Ele poderia estar indo para outro lugar e você não ia segurar ele. Então, na igreja ele está... Você não crê que Deus guarda? Deixa ele para a igreja. Qual o problema? Então tá bom, pode deixar ele para a igreja. E ele falava assim, mãe, na igreja a oração é diferente, na igreja é diferente. Tão bonitinho, né? O preço nunca diminui, só aumenta. Ô glória! Porque a Bíblia diz, quanto mais lhe será dado, mais lhe será cobrado. Todo pagamento espiritual, irmãos, é à vista. Como que é isso, pastor? Primeiro você ora, depois Deus te dá. Primeiro você jejua, depois você recebe. Primeiro você busca, depois você encontra. As coisas de Deus você tem que fazer primeiro para Deus. O preço não é parcelado na Casas Bahia, em 12 vezes. Não, primeiro você paga, depois você recebe. O pagamento espiritual é à vista. Deus não nos dá nada pronto. Por que Deus não nos dá nada pronto? Tudo é sementes, porque Deus quer ver a tua disposição de pagar o preço. Você tem que arar a terra, você tem que lançar a semente, você tem que esperar a semente germinar, depois você vai ter que colher, sabe por quê? Porque isso é a lei do preço. Pastor, demora demais arar a terra, demora demais esperar a semente, então irmão, você vai desistir. Mas as pessoas que são prósperas, que são ricas, entendem que existe um preço a pagar, amém? Que preço tem que pagar, pastor? Pastor, esse preço aí, que preço tem que pagar? É o preço da renúncia às coisas do mundo. É o preço de renunciar seu tempo livre para servir a Deus. Você está pagando o preço para você estar aqui hoje, você está pagando o preço. É o preço de estar na igreja. De reservar algumas horas para Deus. É o preço. O preço de, ao invés de dormir uma noite inteira, acordar para orar na madrugada. É preço. Toda vez que você está orando, está pagando preço. Toda vez que você está tendo na Bíblia, está pagando preço. Toda vez que você está fazendo a obra de Deus, você está pagando preço. Então, esse é o preço. O preço de separar alguns minutos do seu dia a dia para buscar a Deus, orar e ler a palavra. O preço de se quebrantar, o preço de passar por cima do orgulho e pedir perdão, o preço de renunciar ao pecado. Você está disposto a pagar o preço? Veja o que mais a Bíblia, veja o que mais o versículo fala. Dou-lhes conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, você se tornará rico. Aí Deus fala assim, compra de mim, você vai se tornar rico. Essa riqueza é a riqueza espiritual. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então olha só, compre roupas brancas. Por que tem que comprar roupas brancas? Vestes de santidade. Sabia que para ser santo tem um preço a pagar? Tem que comprar ouro, tem que comprar vestes brancas. É o preço da renúncia ao adultério, à prostituição. O preço da santidade inclui esperar o tempo de Deus e não se envolver com qualquer pessoa. Você quer
que é jovem, querido, espere o tempo de Deus. Ore ao Senhor. Não se desespere. Não faça aquela oração, né? Que vem a mim, jamais lançarei fora. Oração do desespero. Parece curva de rio, né, irmão? Tem gente, irmãos, presta atenção. Tem gente que era para estar muito bem casado se esperasse em Deus. Tem gente que estava na igreja e hoje, irmãos, o casamento até é incompatível. Ah, é uma benção, irmão, mas é incompatível porque um tá, né, tá lá em cima, outro tá lá embaixo. Né? Outro é balão, outro é o quê? Paralelepípedo. Um é balão, outro é paralelepípedo. Um tá lá em cima, outro tá lá embaixo. Por quê, irmãos? Sabe, não é congruente a vida espiritual dos dois. Estava na igreja, não é? Podia casar bem, casar no mesmo ministério, não é? Eu quando eu estava solteiro, irmãos, a minha maior preocupação é casar com uma mulher de Deus. Tanto que eu falei, Deus, eu quero casar com a mulher que o Senhor tem para mim. E Deus me deu a minha esposa maravilhosa, linda, apaixonada por Jesus. Irmãos, a minha esposa nunca brigou comigo porque eu estou fazendo muita obra de Deus. Nunca. Aliás, ela me motiva a fazer a obra de Deus. Muitas vezes quando eu for ir para um seminário, numa conferência, ela fala, vai mesmo, pode ir lá que eu fico aqui na igreja, você precisa ir. Ela é minha maior motivadora do ministério. E, queridos, como é importante, porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. Não é que a pessoa é do diabo, não é que a pessoa não é de Deus, não. Muitas vezes, irmãos, aquela pessoa não tem o mesmo propósito que você tem. Não está na mesma sintonia, na mesma vibe, na mesma sintonia espiritual. Você que é solteiro, irmãos, espera o tempo de Deus, ora ao Senhor, confia no Senhor, haja através de princípios e valores, veja princípios e valores no seu né, na outra pessoa. Glória a Deus. Quando eu comecei a namorar com a Cristiane, irmãos, eu fiquei só observando os papos dela. E ela não era muito de fazer obra de Deus, porque ela não conhecia muito o Evangelho, mas eu via, irmãos, que ela tinha um coração. Eu tava ali, só observando, e eu via ela conversando, ela falando, e eu via, essa mulher tem algo de Deus, então eu posso casar com ela. Então, queridos, é muito importante isso. Porque hoje, e agora eu vou entrar aqui e vou falar de novo. Hoje os jovens, irmãos, né, os jovens estão indo por uma direção mundana. E você tem que saber, queridos, que servir a Deus, você tem que ser diferente. Você precisa pagar o preço. Lá onde você estiver, na tua escola, na tua faculdade, no seu trabalho, você precisa ser o sal e ser a luz. Nós estamos vendo os jovens hoje que não estão namorando mais, eles estão ficando. E você não pode ser ficante. Não é? Senão quando Jesus voltar, você fica também. Jesus vai voltar, você vai ficar também. E quando eu falo de ficar, já falei várias vezes, mas vou falar até, tem bastante jovens, né? O jovem hoje, mas não quer mais namorar, quer ficar. E ficar muitas vezes não é só beijar, não. E fica com um, com o outro. Irmãos, virou um ninho de prostituição. Não é? E sem contar pessoas que estão querendo fazer a obra de Deus, até pastores aí que a gente está vendo aí, né, irmãos? Os escândalos. Está ficando com os mesmos também. Eu conheço pessoas, irmãos, que têm casos com pastores. Irmãos, porque o mundo não pode entrar na igreja. Nós somos santos. Santo é ser separado para Deus. Você tem que cumprir princípios e valores na sua vida, princípios cristãos, judaicos cristãos. Você precisa viver princípios e valores na sua vida. Estabeleça seus princípios e valores. Dá tempo ainda, eu vou falar. Uma das coisas que nós temos que trabalhar, irmãos, tem que ser uma outra pregação, é trabalhar a nossa identidade, a sua identidade. A identidade é quem eu sou. Você precisa saber quem você é. Por nós temos muitas vezes um problema com paternidade, e nós não sabemos quem nós somos. E o diabo, irmão, se você não sabe, se você não tiver uma identidade definida em Deus, quem você é? Quem você é? Porque Jesus foi tentado na sua identidade. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Se tu és filho de Deus, por 3 vezes o diabo disse, se tu és filho, colocando a identidade de Jesus em xeque. Se tu és filho de Deus, irmão, se Jesus, que foi Jesus, foi tentado na sua identidade, você acha que você não vai ser tentado também? Então você tem que saber quem você é. A tua identidade é quem eu sou. Você tem que saber que você é filho
amado de Deus. Mas não é só isso. Você é salvo, você é liberto, você é santo. Santidade é identidade, você tem que tomar posse. Eu sou santo, eu sou liberto, eu sou curado, eu sou lindo. Isso é identidade. Irmão, se você não achar você lindo, quem vai achar? Pelo amor de Deus, né? Amém? Pode todo mundo falar que você é feio, mas você tem que achar bonito. É identidade. Isso é identidade. Eu sou criativo, identidade. Amém? Olha para mim aqui. A sua identidade tem que ser fortalecida. Eu sou próspero. Eu sou rico. Eu sou abençoado. Você viu que você tem que tomar posse? Porque, irmão, ninguém pode ir contra uma pessoa que tem uma identidade forte. Eu sou amoroso. Vai tomando posse aí? Eu sou abençoado. Se você tomar posse da sua identidade, quem você é de verdade, e muitas vezes você vai ter que trabalhar isso na sua vida. Todo dia na oração, dizendo eu sou, porque o diabo vai dizer para você, você não é nada, você é um zero esquerdo, você não dá, tudo é difícil para você é feia, você é feio, né? Tem mulher, irmãos, que é linda, e ela se acha feia, por quê? Identidade. Depois que você define a tua identidade, uma identidade forte, e eu te aconselho, irmãos, a você escrever lá, 50 eu sou, 100 eu sou, e vai tomando posse da sua identidade, firmando a sua identidade, falando sobre ela, com forte impacto emocional, declarando quem você é, tomando posse. Eu sou filho de Deus. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz que nós somos o quê? Olha o que a Bíblia diz. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É o que a Bíblia diz, a nossa identidade. Geração escolhida. Você é escolhido, eu sou o escolhido, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou vitorioso, eu sou próspero, eu sou inteligente, eu sou honesto, eu sou leal, eu sou amigo, eu sou. Presta atenção, depois que você estabeleceu a sua identidade, e você vai ter que trabalhar ela o tempo todo. Quando eu me casei, irmãos, logo quando me casei, a minha esposa falava algumas coisas que me deixava triste. Mas aí um dia eu fui orar, Deus falou assim, é a tua identidade, você tem que fortalecer a tua identidade. Aí eu comecei a trabalhar a minha identidade. Mas no começo do casamento, quando as mulheres ficam bravas, né, irmãos, elas falam umas coisas que é só a minha ou não? Amém, eu sabia que era todas. Mas quando eu comecei a trabalhar a minha identidade, quando ela falava algumas coisas para mim, muitas vezes ali eu disse assim, não, eu não sou isso não. Mas Deus falou assim, se isso te incomoda é porque você não sabe quem você é. Presta atenção, se alguém fala alguma coisa para você e você se incomoda, não fica preocupado com a outra não, porque o problema não é a outra pessoa, o problema é que está dentro de você. Deu para entender o que eu estou falando? O problema não é o que a pessoa diz, o problema é o que eu sinto. O problema é que está dentro de mim. Não é, a outra pessoa só vai ser um gatilho para mostrar o que está dentro de mim. O problema, irmão, não é o externo, o problema é interno. É o que está dentro de mim, porque aquilo que a pessoa fala atinge você, porque você não trabalhou a sua identidade, você não sabe quem você é. E quem não sabe quem você é, quem não sabe quem é os outros que vão definir quem você é. E aí o diabo vai te detonar. Agora, quando eu sei quem eu sou, irmãos, aí quando eu comecei a trabalhar, ela falava assim, eu falava assim, não sou isso não. Você está muito enganado, minha filha. Eu sou. E aí, irmãos, não me atingia mais. Por quê? Porque quem define minha identidade, quem é? Deus, a sua palavra e eu. Tomando posse daquilo que Deus está falando. Agora, se eu não sei que eu sou filho de Deus, presta atenção aqui, ó. Se eu sou filho, eu sou amado, eu sou protegido, eu sou guardado, eu sou abençoado, eu tenho a presença dEle, eu sou herdeiro. Irmãos, eu posso falar aqui, posso ficar virando na noite falando quem eu sou. Porque
Quando eu sei se eu sou filho de Deus, eu começo a tomar posse de tudo aquilo que Deus é na minha vida, quem eu sou em Deus. E aí, irmãos, tudo que Deus fala de mim, e eu estabeleço uma identidade. Depois que você estabeleceu a tua identidade, duas coisas você tem que fazer na tua vida: estabelecer propósito e missão. O que é propósito? O propósito é propósito. O que é propósito? É eu saber qual que é o meu propósito de vida. Qual que é o meu propósito de vida? Hoje eu tenho meu propósito de vida. Qual que é o meu propósito de vida? Ser um adorador, agradar o coração do meu Deus. Esse é o meu propósito principal: adorar a Deus, servir ao Senhor, estar na presença dEle. Esse propósito, irmãos, o meu propósito é viver para agradar a Deus. Se tem uma coisa que eu quero viver por toda a minha vida, é para viver, para fazer a vontade do meu Pai, para adorá-lo, para obedecê-lo, para servi-lo. Mas eu tenho outros propósitos. Qual que é o outro propósito? Eu tenho um propósito de ser um bom esposo, de amar a minha esposa. Eu tenho um propósito de ser um bom pai, de amar a minha filha, de ser um bom pai, de ser amigo dela, de ser, estar junto com ela. Eu tenho um propósito como pastor, não é, de cuidar bem das ovelhas, de ser um pastor, um bom pastor. Eu tenho vários propósitos, porque o propósito diz relação a mim. E eu tenho vários, irmão, nós não temos um propósito só. Nós temos que ter vários propósitos. Deu para entender? Porque o propósito diz em relação a mim. Pastor, e a missão? Olha, presta atenção aqui, irmão. Identidade é o fiel da balança. Propósito é aquilo que eu quero fazer com a minha vida. O que eu quero alcançar com a minha vida? O que eu quero fazer com a minha vida? Esse é o meu propósito. Servir a Deus, adorar a Deus, ser um bom pai, um bom esposo, um bom pastor, não é? Enfim, vários propósitos que eu tenho. Posso ter um propósito de ter uma saúde boa, não é? De ter uma saúde excelente, é um propósito. Ir para a academia, trabalhar minha saúde, me alimentar bem, é propósito. Agora, eu tenho que ter vários propósitos. E a missão? A missão diz em relação ao próximo. Propósito diz em relação ao que eu quero ser. Amém? Em relação a mim. E a missão? A missão em relação ao próximo. O que eu quero fazer para o próximo? Por isso que Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o teu propósito principal, ser um adorador. Mas Deus não deu uma missão: e ame o teu próximo como a ti mesmo. Deus falou, nesses dois mandamentos tem propósito e missão. Eu adoro, amo a Deus, mas eu preciso também servir, missão. Eu vou ajudar pessoas, eu vou pregar o evangelho, eu vou levar pessoas à salvação, eu vou ajudar o pobre, eu vou fazer alguma coisa, ação social, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ser amoroso, eu vou abraçar, eu vou poder fazer. Então eu tenho missão. Olha só que tremendo, irmãos. Eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito, eu tenho missão. Eu sou completo. Agora, se eu não tenho identidade, eu não vou ter nem propósito nem missão. Tudo começa, fala comigo assim, tudo começa pela minha identidade. Glória a Deus. O preço da santidade inclui esperar o tempo de Deus e não se envolver com qualquer pessoa, como eu já disse. O preço de se guardar para o seu cônjuge. O preço de não se envolver sexualmente até se casar, você que é solteiro, você aguenta? Se você aguentar, irmãos, depois que você casou, você não vai ceder a um adultério, porque se você aguentou, porque qual que é o grande problema? É adiar o prazer imediato. Você precisa trabalhar na sua vida para você adiar o prazer imediato. Pessoas que foram feito um teste, irmãos, de algumas crianças, onde davam um marshmallow para algumas crianças, e falava assim, colocava elas em salas individuais, colocava marshmallow e falava assim, se você não comer esse marshmallow por 15 minutos, você vai receber 2 marshmallows, mas você não pode comer. E aí, filmaram as crianças. As crianças que não comeram o marshmallow, adiaram o prazer imediato, e disseram não para a sua vontade instantânea, foram as crianças que depois que cresceram, prosperaram. Quem comia o marshmallow e não conseguia esperar, foram as crianças que tiveram problema em prosperar. Pessoas que conseguem adiar o prazer imediato, são as mais que vencedoras. São aquelas pessoas que estão dispostas a pagar o preço. E terceiro,
Compre colírio para poder enxergar. Não deixe o inimigo te cegar. Volte para Deus, para o mundo espiritual. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pare de ver defeito em tudo e em todos. Esses não são os olhos de Deus. Você tem que ter olhos puros, olhos de amor, né? Se for para errar, irmão, erra no amor. Perdoa. Amém? Deus quer que nossos olhos sejam puros. Para de falar mal das pessoas. Lembre-se, tudo há um preço a pagar. Tudo. Mas vale a pena pagar o preço. Se for para... Você está disposto a pagar o preço? O preço de comprar o ouro refinado pelo fogo. O preço de comprar vestes brancas. São vestes de santidade. O preço do colírio. Para você estar alinhado com o coração de Deus. Santidade tem um preço a pagar. É o preço da renúncia. As riquezas espirituais têm um preço a pagar. É o preço de ter uma vida, de vir à igreja, de ler a Bíblia, de ir à célula, de ter um tempo sozinho com Deus todos os dias, mas vai valer a pena, amém? O que fazer para permanecer quente na presença? Quem quer permanecer quente na presença de Deus? Pastor, eu vou dar a receita do bolo agora, levanta a mão bem alto para receber, amém? O morno faz assim, né? Glória a Deus. Irmãos, aqui está o segredo. Para permanecer quente tem que fazer o quê? Querer pagar o preço. Amém? Queridos, é simples. Você quer muito mesmo? Você quer muito mesmo? Paga o preço. Querer pagar o preço. Tem que comprar o ouro, as vestes brancas e o colírio. É o preço. Tudo tem um preço a ser pago. É a lei do preço. Segundo, permanecer cheio do Espírito Santo. Isso inclui buscar a Deus todos os dias. Agora, presta atenção. Oração, todo dia. Bíblia, todo dia. E livro. Ontem estava conversando com o pastor Heron lá no acampamento. Ele falou, pastor, você pregou lá, oração, Bíblia, livro. Eu estou fazendo isso todo dia. Oração, Bíblia, livro. Eu disse, não é maravilhoso, pastor? Ele falou, pastor, é maravilhoso. É preço. Quer ser cheio do Espírito Santo? Paga o preço. É preço. Oração. Reserva ali, querido. Olha para mim aqui. 10 minutos por dia para você orar. 15 minutos. Ora. Reserva 5 minutos para você ler um capítulo da Bíblia. Fazer uma meditação da Bíblia. Pega um livro para você ler no mês. Um livro. Querido, para de falar que livro não é de Deus, que é só... Irmão, para de ser ignorante. Isso aí é orgulho espiritual. Para com isso. É muito abençoador ler livros cristãos. Uma vida com propósito. Campo de batalha da mente. Beleza em vez de cinzas. Reduz meu amor. Tantos livros do John Bevere. Lê todos. Vai na livraria aqui, irmão. Compra um livro por mês. Você vai investir R$30. Você compra um lanche com R$30. Irmãos, você quer crescer? Paga o preço. Tem gente, irmãos, que... Sabe por que muitas vezes a tua vida, até financeira, não vai para frente? Você não estuda, não quer pagar o preço do estudo. Não faz uma faculdade. Irmãos, pessoas que têm faculdade vão prosperar. Tem gente que não prospera porque, irmão, ele não quer pagar o preço. Ele não termina os estudos. Por que você não terminou o preço? Você não quer pagar o preço? Paga o preço. Faz a faculdade. Aprende outro idioma. O que tem que ser feito. Você vai ver como a tua vida vai mudar. Como a tua vida financeira vai prosperar. Paga o preço. Glória a Deus. Mas estamos falando de espiritual, mas entramos nisso aí agora. Mas é espiritual também porque o dinheiro vai te ajudar a você... né, ser uma bênção. Outra coisa, mantenha comunhão. Irmãos, você não pode viver sozinho. Vive em comunhão. Por isso que é importante célula. Irmãos, a célula é tão maravilhosa. Se você não está em célula, irmão, pelo amor de Deus, é por amor que eu estou falando isso aí, me entenda bem. Coloca amor nas minhas palavras. Claro, se você não quiser ir, está tudo bem. Mas, queridos, a célula é tão gostosa. Irmãos, as pessoas se reúnem, estão juntas, passeiam juntas, faz jantar juntos. Toda semana estão se reunindo. Nós temos amizades saudáveis. Queridos, é importante a célula para nós. Mas você é livre. Comunhão nos mantém quentes.
Exemplo do carvão. O carvão no meio dos outros carvões, irmão, permanece em brasa. Mas se você tirar o carvão da brasa, deixar ele sozinho, o que acontece? Ele esfria. Na comunhão enviamos calor uns para com os outros. Amém? Estamos nos beijando, estamos próximos. Tem gente aqui, irmãos, que se ele parar de vir, ninguém vai notar a falta dele. Porque imagina só, irmãos, uma igreja tem 1.500 membros. 4 cultos. Se você não vir mais, por mais que a gente ame você, irmãos, a gente não vai conseguir achar tua falta aqui. Mas não é porque a gente não ama. Porque é impossível cuidar de 1.500 pessoas. Não tem como. Não tem como. Por isso, por amor, nós estamos falando por amor. Participe de uma célula. Para você ser cuidado melhor. Para você ter um grupo de amigos. Nós tivemos células, irmãos, que vão para o boliche junto, vão para o shopping junto, fizeram cruzeiro junto. Viajam, vai para o sítio junto, faz as coisas juntos. Irmão, virou uma família. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Você está andando sozinho porque quer. E aliás, irmãos, quem anda sozinho, ele tem problema. Pessoas que andam sozinho têm problema. Tem problema emocional. O cara, né, nunca queria andar com ninguém, foi morar sozinho. Ele estava tão, né, tão ali, meio deprê, que foi embora porque não aguentava morar sozinho. Fugiu da casa. Só para brincar um pouco. Vocês não entenderam nada, mas tudo bem. Cuidado para não se afastar do braseiro, que é a igreja. A brasa fora do braseiro se apaga. Cuidado com as influências do mundo. Olha só, irmãos. Amizades mundanas. Frequentar lugares mundanos onde Deus não está. Então olha para mim aqui, deixa eu falar uma coisa para você. O ambiente sempre vence. Cuidado com os teus ambientes. Ambientes errados, pessoas erradas, experiências erradas. Nós temos um rapaz que está trabalhando conosco lá no acampamento, e diz, pastor, eu tenho que sair do serviço, porque acaba o trabalho, até o meu chefe vai beber, todo mundo bebe, usa drogas. Eu vim para o pare para me libertar. Se eu voltar para lá, eu vou voltar porque o ambiente sempre vence. Tempo atrás uma pessoa falou, não pastor, eu sei, eu tenho minha identidade, eu sei, e não sei dar quanto, olha só, eu tenho minha identidade forte, eu não caio, eu sei quem eu sou. Eu disse, irmão, o ambiente sempre vence, eu acredito nisso. Não, eu não concordo com isso não. Irmãos, ele ficou no ambiente 45 dias. Ele estava falando palavrão. Aí depois como acabou, eu chamei ele e falei, irmão, e aí? Ele falou, cara, minha vida espiritual ficou abalada. 45 dias num ambiente errado, ele quase desviou. Se não desviou, estava meio... Porque o crente começa a falar palavrão, irmão, começa a falar gíria, começa a falar de malandragem. Irmão, o sangue de Deus tem poder, né? Mas ele achava que, irmãos, o ambiente sempre... Então, cuidado com o ambiente. Ah, pastor, sai do ambiente. Aí no trabalho lá, sai. Não, porque lá me dá em cima e tal. Eu estou quase caindo em adultério. Irmão, sai. Lá porque lá eu vou nas drogas, vai embora. Por quê, queridos? Você tem que estar em um ambiente certo, pessoas certas, e você vai viver experiências certas. Glória a Deus. O ambiente certo. Cuidado com a roda do samba, hein? É só um samba, aí tem lá uma cerveja, aí tem não sei da quanto, daqui a pouco não sei da quanto. As mulheradas, as pombagira tá lá. E as pombas? Sai até as penas das pombas. 5, cuidado com os pensamentos que o inimigo irá lançar. Então, olha o pensamento. Você está na igreja, não está acontecendo nada, né? Se estivesse adiantando, né? Porque o diabo quer as setas malignas. Aí, ó, está fazendo demais. Cuidado com o pensamento. Nós nunca vamos fazer demais. Esses pensamentos vão nos esfriar. Nada do que fizemos será suficiente para Deus, amém? Porque Ele é maravilhoso, nós temos uma dívida impagável. Irmãos, eu tenho uma dívida com Deus que eu não consigo pagar. Eu sou eternamente devedor. Quem é eternamente devedor aqui? Querido, é isso que você tem que colocar no teu coração. Você tem uma dívida impagável. 6, não perca o foco em Deus. Irmãos, vem para a igreja, faz a obra de Deus, faz a vontade de Deus. Não perca teu foco. Cuidado com tudo que vem para atrapalhar a sua jornada cristã, amém? Mantenha o foco. Cuidado com as distrações. Eu vou pedir para o Claudinei, o pastor Washington, o Juliano,
o Cris, o pastor Adriano, o pastor Cris, o pastor João, vocês vão me chamar aqui, tá? Ó, tô no foco aqui, irmãos, ó, igreja, Bíblia. Perdi o foco. Isso é distração, irmão. Tava no foco aqui, irmão, mas aí começaram a me chamar, perdi o foco. Por quê? Cuidado com as distrações. 7º, cuidado com a fofoca. Nome feio, né, irmão? Fofoca. Tem uns irmãos que eles não fofocam, eles falam assim, é só para você orar. É a fofoca do crente, é só para você orar. Mentira, irmão. E aí começa, você viu? Não. Me conta, minha filha. Me conta tudo. Esses dias atrás um irmão veio falar mal de um pastor para mim. Rapaz, eu falei assim, vai se catar, rapaz. O cara é um pai para você e você falando mal do homem de Deus. Por isso que a tua vida está uma droga. Agora eu estou vendo que a tua vida está uma droga. Não, pastor, não estou falando mal. Está falando mal sim. Foi até falar com o pastor. Não, o pastor falou que eu falei mal. Não falei mal não, viu? Olha como está a tua vida, pai. Cuida da tua vida. Sabe por que tem gente que não muda de vida, irmão? Porque ele não cuida da vida dele, não. Está cuidando da vida dos outros. Irmão, cada um no seu quadrado. Aí uma irmã diz, não, pastor, tem um pastor que é arrogante. É problema dele ser arrogante, não é teu. Arrogante é Deus que trata, não é você que trata. Ou você é Deus agora? Para julgar se ele é... Quem é você para falar que ele é arrogante? Que o pastor é arrogante. O pastor é arrogante. Quem é você para falar que o pastor é arrogante? Oxente. Se ele é arrogante, Deus vai trabalhar com ele. Mas quem é você para falar que ele é arrogante? Mas sabe por quê, irmão? Nós temos que não cuidar da vida dos outros. Cada um no seu quadrado. Amém? Você cuida da sua vidinha e Deus cuida da vida de todo mundo. Amém? E está tudo resolvido. Não fique em cima do muro. Olha só. Certo homem estava em cima do muro. De um lado estava um anjo, de outro lado um demônio. O anjo ficava o tempo todo chamando o homem para que viesse para o seu lado. Insistia. Ó, desce daí! Vem para o nosso lado! O anjo falando, né? Desce daí, desce do muro! Vem para o nosso lado! Vem! Vem! E o homem nada. Do outro lado estava o diabo. E o diabo não fazia nada. Só ficava observando e olhando para o homem. O anjo insistia, vem para cá, desce do muro, vem para o nosso lado. Mas nada. E o diabo só olhando. Então o homem ficou intrigado, né, e perguntou para o diabo, por que você não pede para eu ir para o teu lado? Olha o que o diabo respondeu, irmão. O diabo respondeu, é porque o muro é meu. Você entendeu a história? Irmão, o morno é o muro. Sai de cima do muro e vem para Deus. Romanos 12:11. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao... Quem quer ser fervoroso no Espírito aqui? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.